Olá, estamos começando mais um Morning Call by Futuro Invest. Eu sou o Igor Menezes e hoje é 26 de junho de 2026. Bom, começando com o cenário da Bolsa Brasileira na última semana, teve uma leve melhora, né? A gente voltou a subir acima dos 170 mil pontos, apesar de uma volatilidade das últimas semanas terem sido abaixo dos 170 mil. O que a gente tem de perspectiva muito positiva é que a inflação continuou sendo reduzida em junho, né? Então, referente a maio, a inflação ainda permanece em queda. No entanto, isso não é uma notícia 100% boa, né? Porque a gente vê a inflação muito alta ainda para o ano de 2026, principalmente se a gente comparar com o ano de 2025. Tá, então isso significa basicamente que o risco brasileiro ainda é, né, de certa forma, bem considerável. Mas se a gente olhar também numa perspectiva global, os juros norte-americano também não está muito diferente, né? Então a inflação norte-americana também está alta, muito por conta do petróleo, né? Então, se a gente olhar para o petróleo e o que ele vem acontecendo aí nas últimas semanas, a gente tem aí uma notícia boa. Então, a gente tem uma diminuição na volatilidade do petróleo, principalmente no cenário brasileiro, mas também no cenário global. E isso se dá pelo acordo, né, que os Estados Unidos fez na semana passada com o Irã, mas que ainda não está 100% consolidado, né? Então vamos esperar ainda as próximas semanas para a gente ver como que esse acordo vai de fato se consolidar e se de fato o mercado do petróleo vai se manter mais estável do que tem tido ultimamente. E quem também sofreu bastante volatilidade nessa última semana foi o dólar. Então, o dólar continua ainda com bastante volatilidade, mas se a gente analisar, ele fechou basicamente no mesmo valor da semana passada. Então, é um dólar que flutua bastante, mas que não tende a subir muito nem descer muito, né? Ele está sempre flutuando nesse mesmo valor aí próximo de 5,15, 5,20 reais, tá? É, bom, mas voltando para a Bolsa Brasileira, a gente tem que colocar em pauta a questão de que o que puxou a Bolsa Brasileira foi principalmente a Petrobras, a Vale e os bancos, né? Então, isso traz aí uma certa visibilidade para o setor financeiro que volta a crescer, que é um dos setores que costumam ter mais constância no Brasil. Ele volta agora a crescer, né? Reflexo de talvez um problema do mercado financeiro que tende a ser esquecido, né? Então vamos ver o quanto que a gente vai ter ainda de reflexo na questão do FGC, do Banco Master, de todo aquele contexto que ronda aí a Faria Lima desde o ano passado. Ainda sobre a Bolsa Brasileira, a Lojas Americanas teve uma queda de 4% nas ações, que veio fruto de uma operação da Polícia Federal envolvendo possivelmente os acionistas, né, de grande referência da empresa. Eles alegam que os acionistas sequestraram mais de 50 bilhões do orçamento real aí da corporação. Falando um pouco em relação ao dia de hoje, quais as nossas expectativas para o mercado, vale considerar que a gente tem o dado do PNAD, que é bem importante hoje, pensando na questão de empregos no Brasil. Por que a questão de empregos no Brasil ela é muito importante? Porque hoje no Brasil, quanto maior o número de empregos, se entende que existe aí um maior consumo, né? Ou seja, mais pessoas recebendo renda, mais pessoas para gastar. E quanto maior é o consumo, maior é a expectativa de inflação. Então, o PNAD é muito importante para a gente entender exatamente qual que vai ser a curva, o comportamento da curva de juros futuro no Brasil. Se a gente tende a esperar uma inflação maior, a gente tende a esperar uma curva de juros maior, né? Justamente para tentar segurar essa alta inflacionária. Então, vamos ficar atento com esse dado, que é um dado bem importante aí que o IBGE deve lançar no dia de hoje, para a gente entender um pouco dessa expectativa de juros. E além dela,
é um reflexo direto na bolsa, né? Por quê? Porque se a gente tem uma curva de juros alta, a gente tende a ter menos investimentos na bolsa, né? Porque se a gente tem os juros alto, para que faça mais sentido você investir na bolsa e assumir o risco de uma bolsa, você tem que ter uma expectativa de juros bem maior do que você já tem no mercado conservador, né? Então, essa é uma expectativa bem positiva, né? Lembrando que o petróleo, ele está com viés positivo, né? Apesar de ainda volátil, mas como está mais quieto, a gente tem um viés positivo aí para a Petrobras. A Vale tem um minério que não deve ter um crescimento considerável, né? Então a gente não tem uma expectativa de crescimento para esse setor, né? Que também depende bastante aí da China, né? Então vamos acompanhar. Falando sobre o cenário internacional, a S&P teve uma leve alta enquanto a Nasdaq caiu. Só que o cenário americano ele está totalmente direcionado para a inflação, né? Um país que não está acostumado com a inflação que vem tendo desde a pandemia, parte desse ano de uma inflação muito alta, muito do que vem do conflito lá no Oriente Médio. Então, o cenário está todo focado nisso, né? Então, quando a gente tem um estudo da Universidade de Michigan que está avaliando a confiança do consumidor, está diretamente relacionado a essa expectativa inflacionária, né? Então, essa curva de juros americana que vai direcionar essa confiança do consumidor americano, se ele vai ter uma expectativa positiva ou não, muito frente a esse cenário de incerteza da inflação. Então, vamos acompanhar para a gente ver o que deve acontecer, principalmente nessa parte de petróleo, né, que influenciou muito na inflação, como também em demais setores que tende, principalmente de tecnologia, que tende a puxar aí a Nasdaq. As considerações finais é que a semana, apesar de um certo alívio, ela ainda continua num cenário de bastante volatilidade e o risco, não só do Brasil como global, ainda continua relativamente alto. Vamos esperar para a semana que vem, que a gente tem bastante novidades vindo por aí. Então, a gente tem o próprio Boletim Focus, mais um cenário da inflação, da Selic, que continua alta, como também resultados de números de empregos no Brasil, que vai ser bem importante para a gente entender os reflexos econômicos, como também da parte indústria americana, né, e também do cenário global como um todo. Né? Então, bastante perspectiva aí sobre os juros global e em relação ao payroll americano, né? Então, como que vai ser a curva de juros, principalmente dos Estados Unidos, que é um reflexo global aí muito forte. Então, vamos ficar atento para esses dados na semana que vem, para que a gente possa entender se essa volatilidade deve se permanecer ou deve melhorar, né? Diante de todo o ano que a gente vem tendo, a expectativa é positiva, né? De mais que esse alívio ele continue ainda por mais um tempo, né? Mas isso é apenas expectativas, né, pessoal? A gente sabe que no mercado financeiro as coisas precisam acontecer e a gente precisa estar sempre fazendo essa análise de forma atual e estratégica. É por isso que eu falo que todo plano financeiro, todo plano de vida, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser estratégico. E a melhor forma de fazer isso é você definir o que você tem como expectativa para a sua carteira, para os seus objetivos financeiros, para que facilite a estratégia. Afinal de contas, não existe melhor estratégia. Existe a estratégia que pode funcionar melhor para o seu plano de vida e para os seus objetivos. Então, para a gente finalizar, é um dia que traz uma certa euforia de melhoria em relação às últimas semanas, né, e os últimos meses, mas que ainda com muita cautela com essa expectativa no Brasil do PNAD em relação a como que está o mercado de trabalho e nos Estados Unidos em relação à confiança do consumidor frente a uma inflação que muito alta para o país como os Estados Unidos, que não está acostumada com uma inflação desse nível. Então, vamos esperar para a próxima semana e a gente volta com mais novidades para que você esteja bem antenado e possa cada vez mais tomar boas decisões
para a sua carteira de investimentos e principalmente o seu plano de vida. Eu sou Igor Menezes e até semana que vem.